Olá, eu sou o professor Felipe. Hoje nós vamos falar um pouquinho de equação polinomial do segundo grau, tá? A ideia é que a gente consiga definir uma equação do polinomial do segundo grau, que a gente estabeleça o que são essas raízes de uma equação polinomial do segundo grau e faça alguns métodos de resolução. Esses métodos de resolução são por meio de fatoração, estratégias aí algébricas. Num próximo vídeo, a gente vai falar especificamente da fórmula de Bhaskara, tá? E mais para frente, né, depois que a gente trabalhar um pouquinho de função e gráfico de uma função, eu volto para falar de mais um método de resolução, que deriva dessa ideia de gráfico, do que, como funciona uma função do segundo grau, tá bom? Primeiro, quando eu penso numa equação polinomial do segundo grau, ela tem uma forma geral. E essa forma geral pode ser dita como um ax ao quadrado mais um bx mais c igual a zero. Em que o a, ele é um número real, só que ele não pode ser zero, porque se o a for zero, essa parte ax ao quadrado zera, e aí deixa de ser uma equação do segundo grau. O b também é um número real e o c também vai ser um número real, tá? Então vamos dar alguns exemplos de equações que são equações do segundo grau. Primeiro exemplo, 2x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero. Isso é uma equação polinomial do segundo grau. Segundo exemplo, x ao quadrado igual a 3. Mais uma vez, uma equação polinomial do segundo grau. Menos raiz de 2x ao quadrado mais x igual a zero. Então, outra equação polinomial do segundo grau, tá? Então, aqui são só alguns exemplos. Pode ter fração? Pode. X ao quadrado sobre 3 mais 2 igual a 2x. Então, de novo, são todos exemplos de equações polinomiais do segundo grau. O que acontece? Para ser uma equação polinomial do segundo grau, o grau do polinômio, primeiro tem que ser um polinômio de uma única variável, né? Ax ao quadrado, bx, então x, aqui eu tenho uma única variável. Podia ser, sei lá, p, mas tinha que ser uma única variável. E o grau desse polinômio tem que ser 2, tá? Então é um polinômio de uma única variável com grau 2, tá bom? Então por isso que a gente vai falar equação polinomial do segundo grau, beleza? E o que seria aí para a gente pensar uma raiz de uma equação polinomial do segundo grau? Para eu pensar na raiz, eu teria que dizer assim, que valor que eu coloco no x, que eu torno essa equação polinomial do segundo grau uma equação verdadeira. E aí eu penso na raiz. Então, vou dar um exemplo. Vou pegar a seguinte equação. Vou considerar que a equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Que valor que eu coloco no lugar do x para que essa equação dê uma solução verdadeira, tipo 0 igual a zero, tá? Dê uma expressão verdadeira. Por exemplo, 1 é a raiz dessa equação. Por que 1 é a raiz dessa equação? Só substituir 1 no lugar do x, eu vou ter 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 igual a zero. Como 1 é raiz, eu vou chegar numa expressão verdadeira. 1 menos 3 mais 2 é zero. 1 menos 3 é menos 2 mais 2 é zero. E está correto. Então aqui é uma coisa verdadeira. Se eu cheguei numa coisa verdadeira, então eu estou dizendo que é raiz dessa equação, tá? Agora, por exemplo, o 3 não seria uma raiz dessa equação. 3 não é raiz dessa equação. Tá? Então vamos verificar. E aí, olha só que interessante.
Vou colocar o 3 aqui no lugar. 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. Então, no lugar dessa expressão, né? Isto é, toda vez que aparece o x, eu coloco o 3, tá? Mais 2 igual a 0. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 6. 6 mais 2 igual a 0. 9 menos 6, 3. 3 mais 2 igual a 0. 5 é igual a 0? Não, isso aqui é um absurdo. Se isso é um absurdo, significa que 3 não é raiz dessa equação, tá? Disso podem surgir algumas questões. Por exemplo, dada a equação, vou colocar uma equação aqui qualquer, tá? X ao quadrado menos bx mais c igual a 0, sabe-se que menos 2 e 3 são, né, no caso, raízes dessa equação. Se eles são raízes dessa equação, o que eu vou desejar é descobrir o valor do b e do c. Determine b mais c, digamos. Tá? Então, eu vou partir da ideia de raiz. Claro que tem outros métodos de resolver isso, aí daqui a pouco a gente vê, mas eu vou partir da ideia de raiz. Então, se eles são raízes, né, o menos 2 e o 3 é a raiz daquela equação, quando eu coloco esses dois valores no lugar da variável, eu tenho uma sentença verdadeira. Então, para x igual a menos 2, o que a gente tem? Eu tenho menos 2 ao quadrado, então no lugar, né, nessa expressão, onde aparecer x, eu vou colocar a sua raiz, que é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado é menos b vezes menos 2 mais c igual a 0. E aí eu vou obter 4 mais 2b mais c igual a 0. Então, isso é uma expressão que eu obtive olhando a equação, tá? Com esses parâmetros b e c. O 3. 3 também é a raiz dessa equação. Então, se eu colocar 3 no lugar do x, também tem que dar uma sentença verdadeira. 3 ao quadrado menos b vezes 3 mais c igual a 0. Então, 3 ao quadrado, 9, menos 3b mais c igual a 0. As duas expressões que eu obtive são expressões verdadeiras daquela equação, e logo o b e o c dessas duas expressões são os mesmos. Então, olhando essas duas expressões, eu consigo determinar b e c por meio de um sistema de equações. E é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou pegar aqui um sistema qualquer, não é qualquer, né? É um sistema com essas duas equações. Então, 4 mais 2b mais c igual a 0. E o outro, 9 menos 3b mais c igual a 0. E aí, eu posso ainda arrumar, né? Deixar de uma forma que a gente está mais acostumado a ver um sistema de equação. Então, 2b mais c igual a menos 4 e menos 3b mais c igual a menos 9. Para que a gente consiga determinar o resultado aí, eu vou usar o método de soma, tá? Então, eu vou pegar essa linha aqui de baixo inteira e vou multiplicar por menos 1. Para quê? Para que o termo c, né, ele anule, se zere quando eu somo, quando eu vou somar essas duas equações. Então, eu vou ter isso daqui. 2b mais c igual a menos 4 e 3b menos c igual a 9. E aí eu vou ter 5b, e olha só, né? b c mais c menos c, isso aqui dá 0. Então, eu tenho 5b igual a 5, né? Menos 4 mais 9 é 5. Estou somando a linha de cima com a linha de baixo. Logo, b vale 1, certo? Se eu achei que b vale 1, eu consigo agora
é determinar o valor de C olhando qualquer equação anterior que a gente viu, qualquer expressão anterior, desculpa, que a gente viu. Então, eu vou usar essa primeira, 2b mais c igual a menos 4. Então, 2b mais c igual a menos 4, b vale 1. 2 vezes 1 mais c igual a menos 4. 2 mais c é menos 4. Vou continuar aqui em cima. Então, meu c é menos 4 menos 2. O c é menos 6. Então, determinei o b, determinei o c. O enunciado pediu o valor de b mais c, tá? Então, b mais c vai ser 1 mais o menos 6, tá? E isso vai dar menos 5. Isso que é b mais c, tá bom? Então, olhando essa ideia de raiz e tendo alguns parâmetros ali na equação, eu consigo determinar o valor desses parâmetros, né? São intrusos que estão ali, e em cima desses parâmetros determinar o que o enunciado pede, tá bom? O que é interessante é que a gente consiga, de certa forma, determinar essas raízes, calcular de alguma forma essas raízes. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar alguns processos de fatoração, tá? Então, eu posso abrir alguns casos. Se a raiz for incompleta, se a equação for incompleta, é muito fácil, né? Você usa métodos básicos. Quando a equação é completa, você usa a fatoração, completar quadrado. Então, são coisas que vale a pena a gente tratar. Então, primeiro, quando que uma equação de segundo grau ela é incompleta? Bom, ela vai ser incompleta quando algum desses termos, o b for zero ou o c for zero, tá? Então, quais são equações incompletas aqui? Essa é uma equação incompleta, essa aqui de baixo também é uma equação incompleta. Então, com equações incompletas, a situação é bem fácil. Vou dar um exemplo. Então, para b igual a zero. Vou pegar uma equação qualquer, tá? Então, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Essa é uma equação cujo aquele coeficiente b, né, que está ali do lado, que é o coeficiente do x, do termo bx, né? Esse coeficiente b é zero. Então, eu não tenho a variável x, eu tenho a variável x ao quadrado só. Bom, é o mesmo processo de resolver a equação. Soma 9 dos dois lados, tá? Da igualdade. Então, x ao quadrado igual a 9. E tira a raiz quadrada dos dois lados, tá? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é mais ou menos raiz quadrada do 9. Então, x é mais ou menos 3. Uma justificativa desse mais ou menos aí, pode ter várias justificativas, tá? Uma delas, pra gente aqui que tá no 8º ano, 9º ano, é pensar assim, que número ao quadrado dá 9? Porque quando eu escrevo x ao quadrado igual a 9, eu tô fazendo isso. Que número ao quadrado dá 9? E pensar nisso é pensar que existe o 3 e o menos 3. Porque menos 3 ao quadrado também dá 9. Por isso que eu coloco esse mais ou menos, tá? Porque eu tenho duas opções. Eu tenho 3 e eu tenho menos 3, tá bom? E aí... só que daí a gente tem uma outra justificativa. Quando a gente chega no ensino médio, a gente aprende que raiz quadrada de um número ao quadrado é módulo de x. E aí o módulo pode ser positivo ou negativo, mas ensino médio a gente vê isso. Bom, o que acontece? O módulo não, né? O número que está dentro do módulo pode ser positivo ou negativo. O que acontece? Vou fazer mais um exemplo. 2x ao quadrado menos 4 igual a zero. O processo é o mesmo. Então, soma 4 dos dois lados. É o princípio da equivalência. 2x ao quadrado é igual a 4. Divide por 2 os dois lados. Mantendo sempre o princípio da equivalência.
E agora a gente vai de novo tirar a raiz quadrada dos dois lados para manter de novo o princípio da equivalência. Então, x é mais ou menos raiz de 2. Tá? Então, eu estou determinando raízes, tá bom? Tem casos que não dá solução. Um exemplo, vou pegar aqui x ao quadrado mais 3 igual a 0. Então, meu x ao quadrado é igual a menos 3, tá? Já subtraí 3 dos dois lados e tira a raiz. Mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Aqui eu tenho um problema. Como eu estou no 9º ano, o maior conjunto numérico que eu sei trabalhar é o conjunto dos números reais. E quando eu olho isso daqui, eu não estou exatamente no conjunto dos números reais. Esse raiz quadrada de menos 3, eu teria que perguntar que número vezes ele mesmo dá um valor negativo. E no conjunto dos números reais, a gente não tem isso, tá? Então, se o meu conjunto universo for o conjunto dos números reais, a minha solução é vazia. Não tenho solução para essa equação. Porque quanto que é a raiz quadrada de menos 3? Né? Eu sei a raiz de 3. A raiz de 3, ela é um número real. Agora, a raiz de menos 3 não é um número real. Por isso, solução vazia. Tá? Bom, esse é o caso para b igual a 0. Segundo caso, c igual a 0. E aí eu tenho que pensar, bom, se o meu c é 0, eu vou ter equações do tipo x ao quadrado menos 2x igual a 0. É um exemplo de uma equação. Tá? E eu quero resolver, determinar as raízes dessa equação. Tá bom? Qual o processo que nós vamos fazer? Processo de fatoração. Vou colocar fator comum em evidência. Tá? E aí, qual seria o fator comum nesse primeiro caso? É o próprio x. X que multiplica x menos 2 igual a 0. Tá bom? E olha só que interessante. Eu tenho uma multiplicação, né, entre dois fatores, cujo resultado é 0. Para que uma multiplicação seja igual a 0, um dos fatores obrigatoriamente tem que ser 0. Então, ou x é 0, ou x menos 2 é 0. Por quê? Quando que eu vou multiplicar vai dar 0? Quando eu faço, por exemplo, 2 vezes 0. 0 vezes 0. 0 vezes 5. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Tem alguma coisa fora disso que pode dar 0? Não. Não tem. Então, essa é a ideia. Então, eu pego o primeiro fator e falo que é 0, ou o segundo fator igual a 0. Nesse primeiro já está resolvido, x é 0. No segundo, soma 2 dos dois lados, x dá 2. Vou fazer de novo. Dá um segundo exemplo. 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, coloca fator comum em evidência. Quem é o fator comum? X, que multiplica 2x menos 3. É uma multiplicação cujo resultado é 0. Ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é 0. Tá? Ambos podem ser. Então, x igual a 0 já está resolvido. Soma 3 dos dois lados aqui, divide por 2 os dois lados, e aí eu tenho a segunda raiz. Tá bom? Então, esse é a incompleta é simples, né? Você tem os dois casos aí de incompleta, quando o b é igual a 0 e quando o c é igual a 0. Agora a gente chega num processo que a gente pega algumas completas, só que essas completas possuem algum método de fatoração para ser resolvido. Então, eu posso pensar em processos de fatoração para determinar essas completas. Tá? Então, um primeiro processo de fatoração que eu posso pensar seria esse daqui. Eu vou pegar uma equação completa. Uma equação completa, eu vou pegar aqui a equação x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Essa equação, quando eu analiso
o primeiro membro dela, eu percebo que nesse primeiro membro tem um trinômio quadrado perfeito. Quando eu analiso esse primeiro membro, tá? Eu tenho aí um trinômio quadrado perfeito. Para quem não lembra, trinômio quadrado perfeito é aquele que a gente tem três termos, né? No formato a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E a fatoração desses três termos é a menos b ao quadrado. E aí, se for aqui positivo, então aqui vai ser positivo, tá? Ele tem esse formato aí. Então, quando eu olho esse carinha, ele é um x que foi elevado ao quadrado. Esse é menos 2, né? Porque é 2ab. Então, menos 2 vezes x vezes 2. E o 4 é 2 ao quadrado. Então, ele está no formato, ó, se você parar para reparar, o a é x e o b é 2. Ele está nesse formato de trinômio quadrado perfeito. E a gente vai fazer a fatoração do trinômio. Isso vai ser x menos 2 ao quadrado igual a zero. Então, se x menos 2 ao quadrado igual a zero, x menos 2 é a raiz quadrada do zero. A gente nem precisa ter colocado isso, né? Porque que número ao quadrado dá zero? Só o próprio zero. Então, x menos 2 é zero, tá? E x é igual a 2. Eu tenho uma única solução quando eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Eu vou dar mais um exemplo, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui uma equação do tipo x ao quadrado menos ou mais 10x mais 25 igual a zero. Essa equação também vai me dar um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, se eu olhar aqui, eu tenho um x que foi elevado ao quadrado, esse é mais 2 vezes x vezes 5, né, para dar esse termo do meio que é 10x, mais um 5 que foi elevado ao quadrado, e isso é zero. Então, eu fatoro o meu trinômio quadrado perfeito, e a fatoração dele vai ficar x mais 5 ao quadrado igual a zero. Então, x mais 5, não vou colocar nem raiz de zero, porque que número ao quadrado é zero? Só o zero. E x aqui é menos 5. Então, eu determinei a raiz dessa equação. Vocês percebem que quando ele é um trinômio quadrado perfeito, ele só tem uma raiz. Aqui em cima, a gente viu nas incompletas, ó, que pode ter duas raízes, pode não ter raiz, né, com uma solução vazia. Então, existem nenhuma, uma ou duas raízes, tá? Eu vou pegar um caso agora, que ele é um trinômio, né? Vai ter um trinômio quadrado perfeito, mas não está igualado a zero. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Então, esse caso aqui, x ao quadrado menos 6x mais 9, igual a 16. Isso, se você olhar o primeiro membro, ele é um trinômio quadrado perfeito, só que ele não está igual a zero, ele está igual a 16. Eu vou usar o mesmo processo. Eu vou fatorar o trinômio quadrado perfeito, e depois que eu fizer essa fatoração, eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados, e esse 16 vai ficar mais ou menos 4. Então, eu vou ter um x, né, se você analisar aqui, é um x que foi elevado ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 3, mais o 3 ao quadrado, isso é igual a 16. Então, é um trinômio, eu tenho x menos 3 ao quadrado igual a 16. Então, x menos 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Então, x menos 3 igual a mais ou menos 4. Então, o meu x e aí eu paro. Porque quando eu escrevo x menos 3 igual a mais ou menos 4... eu tenho aí duas afirmações, né? Qual que é a primeira afirmação? Que x menos 3 é 4. Qual que é a segunda afirmação? Que x menos 3 é menos 4, tá? Então, vai ficar x igual a, soma 4 dos dois lados, x igual a 7. Primeira afirmação. No segundo, soma
soma 3 dos dois, desculpa, aqui soma 3, né? No segundo soma 3 dos dois lados, x é menos 1. Tá? Essa é a segunda afirmação. Então, quando eu analiso isso, eu vou obter as duas raízes, né? Que são digamos, soluções dessa equação, pelo processo de fatoração. Tá? O que nós vamos fazer agora é uma coisa um pouco mais elaborada, que é pensar em raízes que não são trinômios quadrados perfeitos, mas que a gente pode obrigar a surgir um trinômio quadrado perfeito e aí utilizar o processo de fatoração. Então, o que a gente vai falar agora é um pouco mais do completar quadrado. Quando a gente... Então, eu vou ter raiz lá. O completar quadrado, eu vou forçar, né, surgir aí um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, vou te dar um exemplo. Um primeiro exemplo aí, eu vou pegar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E eu vou forçar que isso daqui se torne um trinômio quadrado perfeito. Bom, se eu for parar para analisar, o trinômio quadrado perfeito, ele é alguma coisa ao quadrado, vou deixar aqui do lado de vermelho. Eu sempre quero atingir essa forma, tá? Mais ou menos 2ab mais b ao quadrado. Eu sempre quero atingir esse formato. E aí eu vou usar a ideia de equação junto, para me ajudar a atingir esse formato. Bom, se eu for para pensar, o 5 não é uma boa. Eu vou usar aqui, gente, vou trocar aqui, vou colocar 4, tá? E aqui 3. Bom, se eu for para pensar, aqui foi um x que foi elevado ao quadrado, tá? Agora eu vou analisar esse termo do meio, que é o menos 2ab. Isso vai ser menos 2. O a eu já sei que é o x, né? Porque é o a ao quadrado, então meu a já sei que é x. Vezes o x. E aí, aqui que está a chave do segredo. Que valor que eu coloco aqui nessa posição, para que isso tudo, né, esse menos 2 vezes x vezes esse valor, dê menos 4x. E aí só pode ser 2. Tá? Então, esse carinha aqui que eu achei, ele é o b. E aí, eu vou acrescentar nessa equação o b ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 igual a 0. Só que, se eu acrescentei de um lado da equação o 2 ao quadrado, do outro lado da equação, eu também tenho que acrescentar o 2 ao quadrado. E aí, olha só que interessante. Se eu analisar por pedacinho, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. E o que está esse mais 3, é só eu isolar o trinômio num membro e o que não é trinômio deixar no outro membro. E aí a gente vai fazendo o processo de equivalência para isso. Tá? Então vai ficar x menos 2 ao quadrado mais 3 igual a 2 ao quadrado. Eu vou repetir isso mais umas 2 vezes. Então, eu vou ter x menos 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado menos 3. Aí, resolve lá do outro lado, no segundo membro da igualdade, eu vou ter 4 menos 3. Opa! E aí, eu vou ter x menos 2 ao quadrado igual a 1. Tá? E aí, você percebe que isso daqui que eu obtive é igual ao que a gente resolveu aqui, né? Então, eu vou reescrever como x menos 2 igual a mais ou menos raiz quadrada do 1. Então, eu vou ter x menos 2 igual a 1 ou x menos 2 igual a menos 1. Tá? Nesse primeiro caso, soma um dos dois lados, x dá 3. No segundo caso, soma 2 dos dois lados, x dá 1. Então, aqui são as soluções, 3 e 1. Tá? São as raízes da equação. Então, era uma equação que não é uma equação de um trinômio quadrado perfeito, tá?
Mas eu utilizando alguns processos, eu consegui determinar as raízes dessa equação, tá bom? Pensando nesse trinômio quadrado perfeito, tá? Vou pegar um segundo exemplo aqui. Vou pegar um x ao quadrado mais 8x, então, mais 12 igual a zero, tá bom? E aí a gente vai tentar resolver isso aqui completando o quadrado. Depois eu vou mostrar uma ideia e a gente só termina com essa ideia, porque a ideia finaliza, ela consegue deixar tudo mais simples pra gente, tá? Então, de novo, eu vou forçar que isso aqui se torne um trinômio quadrado perfeito. Então eu tenho que achar aquele termo b, né? A ideia é sempre achar o b e somar o b ao quadrado. Só que daí eu somo o b ao quadrado dos dois lados da igualdade. Então, isso aqui é um x que foi elevado ao quadrado, mais 2 vezes o x. Então, ó, tô tentando deixar nesse formato aqui, tá? 2 vezes o x vezes o 4, né? Então, por quê? Para dar 8x, tem que ser 2 vezes x vezes 4. Então, o meu b é 4. Se o meu b é 4, eu vou somar 4 ao quadrado, mais 12. E aí, do outro lado da igualdade, para eu manter essa igualdade, eu também tenho que somar 4 ao quadrado. Somo dos dois lados da igualdade. Bom, aqui, nessa parte, é o trinômio. E eu vou fatorar esse trinômio. A fatoração dele é x mais 4 ao quadrado mais 12 igual a 4 ao quadrado. E aí eu vou resolver. Então, vai ficar x mais 4 ao quadrado é igual a 16 menos 12. X mais 4 ao quadrado é igual a 4. E aí, aquele processo, né? Então, meu x mais 4 é igual a mais ou menos raiz quadrada do 4. Então, x mais 4 é igual a mais ou menos 2. E aí, eu tenho as duas opções. Quais são as duas opções aí? Primeira opção, x mais 4 igual a 2. E aí, meu x vai ser 2 menos 4. E aí, meu x vai ser menos 2. Segunda opção, x mais 4 igual a menos 2. E aí, x vai ser menos 2 menos 4. X vai dar menos 6. Pronto, resolvi. Agora eu quero que a gente pare um pouquinho e analise só esses dois exemplos que eu mostrei para vocês. Porque tem uma coisa muito rica acontecendo aqui e às vezes a gente não percebe e é simples, né? Eu quero que você analise o 3 e o 1. E perceba uma coisa, que são as soluções né, as raízes dessa primeira equação. Quando eu faço 3 mais 1, 3 mais 1, isso dá 4. Quando eu faço 3 vezes 1, isso dá 3. Com esses valores, eu acho interessante a gente olhar isso aqui. Esse 4, ele tá, ó, o oposto dele tá aqui. E o 3, que é o produto, ele tá aqui. Claro que tem mais coisas além disso, mas por enquanto eu posso pensar, e aí eu tenho que analisar mais uma coisa, né? Calma, que antes de a gente ficar muito emocionado, o a aqui é 1, né? O coeficiente do x ao quadrado é 1. Se o coeficiente do x ao quadrado não for 1, eu não posso usar isso. Vou usar aqui de novo, ó. O coeficiente do x ao quadrado é 1, e aí o que eu posso analisar? Eu posso analisar aqui. As raízes são menos 2 e menos 6. Se eu somar menos 2 com menos 6, menos 2 mais o menos 6, dá menos 8. Se eu multiplicar menos 2 vezes o menos 6, dá mais 12. E aqui de novo, né? O que a gente observa? Que o produto está aqui. E a soma, você troca o sinal, né? O oposto da soma está ali. Claro que o coeficiente aí do x ao quadrado é 1, tá? Por exemplo, se aqui fosse 2, eu não poderia pensar isso. Se fosse 2x ao quadrado, tá bom? Tô olhando só o x ao quadrado é 1.
Então vamos pegar uma equação aqui e outra, e vamos tentar resolver essa equação olhando essa ideia. Porque eu acho que vai ser rico pra gente. Então eu vou pegar a equação x ao quadrado é menos 6x, tá? Mais 8 igual a 0, tá? E aí, eu vou pensar esse aqui, porque eu usei aqui em cima? Não. E aí, quando eu pego essa equação, claro, não é trinômio quadrado perfeito, né? Aqui tinha que ser 9, não 8, para ser trinômio quadrado perfeito, tudo bem. Então, eu já percebi que não é trinômio. Mas, eu sei que as raízes são dois números, cuja soma deles dá 6, né? Você olha o menos 6, aí a gente percebeu que trocava o sinal, né? A soma aqui no de cima deu menos 8 e eu tinha mais 8. Tem que trocar sempre o sinal, é sempre o oposto. A soma é 6. E o produto, né? A multiplicação deles, o produto aqui é mais 8. O produto está aqui 8. O produto a gente não troca o sinal. E aí eu consigo resolver olhando só isso. A minha dica que eu dou para vocês é começar sempre pelo produto. Quais são as possibilidades de dar 8? Aí você pensa, 1 vezes 8 é 8. 2 vezes 4 é 8. 3 não tem, 4 vezes 2, mas aí 2 vezes 4 não muda nada, tá? E aí, dentro dessas duas possibilidades, eu olho a soma. Então, vamos analisar. 1 mais 8 é igual a 9. Então, esse não dá. Porque a soma deu 9. Minha soma tem que dar quanto? 6. Agora eu olho o próximo. 2 mais 4, 6. Correto. É esse. Bom, se é esse, as raízes são 2 e 4, né? Eu determinei as raízes, assim, de uma forma que não tem muito processo algébrico e tal, mas olhando os processos algébricos anteriores, eu consegui achar uma relação, tá? É legal isso, tá bom? Claro, e isso, de novo, isso só vai valer quando o coeficiente do x ao quadrado for 1. Se não for 1, esquece, não dá certo, tá bom? É isso, eu espero tê-los ajudado. Um beijão, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.